Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 34 da nossa leitura do Novo Testamento, nós vamos ler o capítulo 8 do livro de Marcos. Vamos à leitura? Marcos, capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe os pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Cura de um cego em Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras,
Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.